Já estamos no ar com o programa Nossa Terra, bendito é o eterno Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que tem contribuído na proporção que lhe agrada de santidade, para que esse programa possa alcançar milhares e milhares de pessoas para desfrutar do melhor dessa terra. Shalom, Ruth. Shalom. 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 Tu ligou aí o microfone? Eu não, só fiz colocar. Não, se só colocar não adianta. Não funciona. Desligar. O programa Nossa Terra entrando no ar aí. Estamos ajustando aqui os nossos microfones. Porque hoje aqui o celular ele quer mandar na gente, mas tem que respeitar que quem manda é eu. Né? Meu amigo, minha amiga, o programa Nossa Terra está no ar. Está tendo um pouco escuro. E a internet também está lenta demais. Ao vivo e a cores é assim mesmo. A gente vai devagarzinho acertando e tirando algumas coisas. Estou achando que essa luz bem está. Essa faixa. Ó, sumiu a faixa. Ou não, sumiu não. Mas ficou mais escuro ainda. É o tempo, né? Tá escurecendo. Não sei se vem chuva. Eu colocava aqui no carro melhor, não? Não. Parece a iluminação, mas aqui não está bem. Eu limpei bem a lente. Opa, agora melhorou. Já está no ar o programa Nossa Terra. Um abraço bem forte para o nosso amigo Domingos César, lá na cidade de Imperatriz, ligado com a gente nessa manhã maravilhosa. Domingos César, ele sai cedo para fazer caminhada, então no final da tarde ele gosta de fazer uma caminhadinha aí, né, para fortalecer os músculos, né, e recuperar aí os dias bons. Também um abraço para o Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, a Eliane em Minas Gerais, para a Patrícia Cavalcante, lá na cidade de Paropebas, Osinei Arcanjo, também o Daniel Cavalcante, Evanice Pereira da Silva, Francisco Arraes e Paulo Roberto, ligado com a gente na Marabá Pioneira, lá no seu web de comunicação ali, com o programa policial, todos os dias, né? Programa policial. Abraço também para o Vandecoque, na cidade de Itupiranga. Um abraço também bem forte para todos os vereadores aí da cidade de São João do Araguaia, prefeita municipal de São João. Um abraço para todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Marabá. Que Deus venha ricamente abençoar também os funcionários da Câmara Municipal, os funcionários do Fórum e todos que estão investidos com a autoridade, como policial civil, militar, federal, estadual, a Guarda Municipal, o DMTU e também o DETRAN, todos os funcionários aí. Um abraço bem forte, vocês que são a segurança da sociedade. Fica nosso abraço também para você, comerciante e comerciário, levantou cedo para trabalhar, você vigilante que chegou, vai tomar um banho, depois tomar um café e dormir um pouco para descansar da noite que passou. Um abraço para todos os barqueiros e barraqueiros ali da Praia do Tucunaré, todo o pessoal que tem restaurante aí, bar na Orla, Sebastião Miranda, lá na Marabá Pioneira. Shalom. Shalom. Nós vamos fazer o Shaharit? Shaharit. Então vamos para o ofício da manhã, né? Aqui hoje é a Midá. E diz assim: E tu és fiel para ressuscitar os mortos, bendito sejas tu, eterno que ressuscita os mortos. Tu és santo, o teu nome é santo, e os santos te glorificam todos os dias, pois tu és Deus, Rei grande e santo. Bendito sejas tu, eterno, santo, Deus santo. Nós te glorificaremos, reverenciaremos com tom harmonioso.
como aquele usado nas Assembleias dos Santos Serafins, que 3 vezes proclama a tua santidade, porque assim está escrito pela mão do teu profeta, e chama um ao outro e diz: Kadosh, Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Ixi, meu filho está bonito. Tá bonito? É. E frente a eles louvam e dizem: Baru, bendito é a glória do Eterno na sua mansão. E nas tuas palavras, santa está escrito dizendo: o Eterno reinará para sempre. Teu Deus, ó Sion, para todas as gerações. Aleluia. Tu dota o homem com sabedoria e instrui aos mortais a compreensão. Concede-nos o teu dom da inteligência e da compreensão e da sabedoria. Bendito sejas tu, Eterno, dotador da sabedoria. Reconduz-nos a tua lei, e o nosso Pai, retorna-nos ao teu serviço, ó nosso Rei, e faça com que regressemos com sinceridade e arrependimento para ti. Bendito sejas tu, Eterno, que te comprases com arrependimento. Perdoa-nos, ó nosso Pai, pois pecamos. Perdoa-nos, ó nosso Pai, pois transgredimos, porque tu és um Deus bom e clemente. Bendito sejas tu, Eterno, misericordioso, que perdoa abundantemente. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Quero agradecer a audiência de ontem, audiência muito boa, nível muito alto aí para nós. A gente fica alegre porque toda a audiência para nós, a audiência quem faz é você que assiste. Quando você comenta, quando você dá um like, isso aí você ajuda a gente prosseguir. Porque o interessante é não deixar de compartilhar, de participar do programa, né? Faça um comentário, manda um like aí pra gente, se inscreva no programa, porque isso aí tem dado ibope para nós, a gente fica alegre, porque a palavra está alcançando vidas. Mande pelo teu WhatsApp esse programa para outras pessoas, na sua rede social aí, mande o programa para alcançar outras vidas, porque a palavra de Deus ela é universal, é para todos, né? E a gente fica alegre quando acontece isso, quando as pessoas compartilham e a gente vê o resultado. Então aí o Facebook vai entender que nós temos uma boa audiência, porque você fez essa audiência. E como vai para 5 canais na internet, a gente tem que pedir para você não esquecer de compartilhar, de curtir, de se inscrever no programa ou comentar, né? Vamos para Levítico. Nós estamos ainda na Capítulo Passão. 8, capítulo 13, né? Porção semanal Taziriá, Levítico, capítulo 13. Nós vamos para o versículo 34. Que aí ontem nós falamos sobre a má língua, que a pessoa fala mal dos outros e tem essa doença que é causada, né? o eterno castiga, porque tem muitas pessoas que têm acabado com família, destruído o nome da pessoa, até mesmo da família. Então tem esse castigo que o eterno dá, né? Ou castiga aquela pessoa, porque se a pessoa castiga, quer dizer, destrói família, destrói lares. Porque as crianças, quando vê alguém destruindo seu pai, sua mãe, como é que fica essa criança? Vai se criar uma criança rebelde, às vezes com tendência de vingança. E assim o próprio Eterno, ele castiga por causa da língua.
chama Lashon Hara, que é a má língua. O caluniador, o culpado diz assim que ele é pior do que o assassino. Porque o assassino, ele destrói uma pessoa. Ele vai lá e mata. Mas o caluniador, ele mata muitas pessoas. Aqui ele cita 3, né? Mas o caluniador, às vezes, ele mata a família inteira. Porque ele pensa que está mexendo só com uma pessoa. Mas, no entanto, ele está mexendo com tudo, toda a família. Principalmente se a família é unida, né? Tá escurecendo mais. Tá escurecendo mais. Rapaz. Mas o tempo tá escurecendo. Mas aqui tá normal. E tem pessoa que a boca dele só sai assim, o mal. Só sai o mal. A pessoa só é para amaldiçoar os outros, só é para amaldiçoar tudo que ele vê, ele sai amaldiçoando. Então a pessoa, muitas vezes, ele tem que ouvir o que fala e vigiar o que ele está falando para, de vez dele ser uma benção, ele deixar de ser benção para ser maldição. Então é melhor que ele seja uma benção. Tem uma passagem da Bíblia que diz que um poço ele não pode dar 2 sabores de água. Uma amarga e outra doce, não. Tem que ser só um tipo de água. E assim o caluniador, ele fica do jeito que ele tem inveja. Então ele vai caluniar. Ele vai defamar aquela pessoa, o nome da pessoa, o nome da família. E aquilo ali ele vem para destruir. Muitas vezes ele acha que não tem nada. Mas quando ele vai ver o resultado foi grande. Muitas vezes leva à morte. Muitas vezes leva a pessoa a tirar a própria vida. Tudo por causa de uma calúnia, uma defamação ou difamação. Então a pessoa tem que vigiar. A gente vê o exemplo de Balaão. Balaão era um grande profeta do Eterno, que na história diz que ele começou quando Abraão também encontrou com o Eterno, né? E Deus teve aquele chamado para ele sair do meio da parentela dele. Naquele tempo também Balaão encontrou com o Eterno. Deus para ele deu o dom da revelação. E ele se tornou um grande profeta, porque ele tinha visões. Mas um dia, ele queria mais dinheiro, ele queria viver daquele dom e colocou como fosse profissão para sustentar sua família, sua vida. E um dia chegou 2 reis que queriam que ele amaldiçoasse o povo hebreu. E ele ficou todo entusiasmado porque ele queria ganhar dinheiro à custa como ele fazia, do seu dom. Mas quando o povo está fiel com o Eterno ali, obedecendo seus mandamentos, não tem nada que o toque nem que pegue. Porque ele está ali obedecendo o nosso Criador, nosso Pai, né? E nada tocava neles. E ele insistindo, porque os reis vinham insistindo para ele. Cada dia dizia assim, não, tu tá querendo mais, pois eu te dou mais dinheiro. E aumentava o tamanho do cachê dele ali, que era moeda de ouro. E ele pelejava para o Eterno, até que o Eterno diz, vai, mas tu só vai falar o que eu colocar nos teus lábios, né? E ali ele, quando pensava em falar mal, amaldiçoar o povo do Eterno, só saía da boca dele bênção. E os próprios reis que estavam com ele ali ficavam bravos, né? Mas eu estou pagando para tu amaldiçoar. E tu tá aí abençoando, como pode? Mas ele não tinha domínio sobre os lábios dele, a boca dele, porque o Eterno que botava as palavras. Mas quando ele não conseguiu, ele deu um conselho para aqueles reis. Pegasse as mulheres mais bonitas que tivesse naquela cidade, que eram idólatras, e seduzisse os homens, né? Para seduzir. Você vê que uma mulher, quando ela consegue seduzir o homem faz o que ela quer.
E ali, através do pecado, da sedução, os homens caíram e veio um grande mal no meio do povo de Israel, né, no acampamento. Então, por isso que nós devemos vigiar o que nós falamos. Você vê que o poder da palavra, muitas passagens que a gente lê, ou a vez que a gente até prega sobre o poder da palavra, a bênção e a maldição. E muitas vezes não vigiamos assim. Não, fala uma mentira, dá um falso testemunho, não tem nada a ver, mas tem. Por isso que muitas vezes a pessoa está doente e não sabe por quê, né? Por que ela adoeceu? Por que veio uma lepra? Por que veio isso? Porque não vigiou. Mas o pessoal não entende isso. Uhum. As pessoas, eles procuram um culpado. É um culpado. Aí eles não acham outro, é o diabo. É o diabo. É o diabo. Foi o diabo que fez isso. A irmã dando um testemunho, ela seria a pregadora daquele dia, naquele culto. Muita gente esperando a irmã. A irmã chegou atrasada, toda descabelada. E ali ela foi chegando e disse, a pregadora da noite chegou. Aí deram logo a oportunidade para ela. Aí ela foi contar o testemunho. A primeira coisa que ela disse, o diabo estava lá em casa. Gente, vocês não vão acreditar. Eu me atrasei porque o diabo estava lá em casa. Eita. Ela recepciona o diabo na casa dela, sabe? E tem honraria pro diabo. Tem honraria. E aí foi uma luta, foi uma briga. E foi uma discussão. E aí foi em cima, foi embaixo contando o testemunho. No final, o diabo era o marido dela. Porque a única pessoa que apareceu para brigar com ela foi o marido dela. Uhum. E ela dando testemunho desse diabo. Então o diabo me largou, eu tô aqui. Isso é testemunho de gente. Gente, olha, a briga de casal, a gente deve respeitar. Mas tem gente que exagera. Exagera. Não, tudo é o diabo. Não, é teu marido, então é tu. O erro é de um dos dois. Porque a Bíblia diz que o casamento é um projeto de Deus. Então o diabo não pode entrar no meio. Se existe um diabo no meio de vocês dois, é porque tu ou ele deu brecha. Aí o diabo entrou. E a gente prega muito sobre o poder da palavra, a bênção e a maldição. Muitos pais têm destruído a vida dos seus filhos através da maldição, né? Esse menino não vai prestar para nada. Esse menino não quer trabalhar, o que ele vai fazer da vida? Não vai prestar para nada, não vai ser ninguém na vida, é assim. E outras, a mulher, muitas vezes ela amaldiçoa o marido. Ela não tem uma palavra assim, aonde ela chega só para dizer que o marido não presta, que não faz nada, que isso, aquilo outro. Assim como muitos homens fazem do mesmo jeito. Aonde tem uma passagem na Bíblia que diz que Jacó foi o culpado da morte de Raquel, né? Uhum. Que é a mãe de José. E ela morreu de parto quando ela teve Benjamim, né? E ela morreu nova, com 30, não sei se foi 34. Mas ela escondeu os ídolos do pai. Foi, mas ele não sabia, ele disse, aquele que tiver que morra, né? Aquele que é portador dos ídolos do meu sogro, que morra. Ele amaldiçoou. E não sabia quem era. Ele não sabia que era ela, a mulher dele que estava escondendo. A maldição caiu sobre a esposa e ela morreu de parto. Porque a maldição sem causa não se cumpre. Mas se tiver causa, se tiver culpa... Tinha causa, porque ela tinha roubado os ídolos do pai dela. Ei, se a pessoa quer ter ídolos, deixa, gente. Não adianta você roubar, aí você entra para transgressão da lei, ladrão. Porque a pessoa pensa que pegar o ídolo da casa de alguém que diz que se converteu, ou do pai, porque é idólatra, serve a outra religião, e você não aceita, só você pegar os ídolos não vai mudar nada. Porque quando a palavra diz que Deus quer o coração, não é porque ele seja açougueiro, como muita gente diz, ele é açougueiro, não. É porque no coração é que está. Você vê que o pessoal, quando saiu do Egito, que Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, os mandamentos, a Torá,
Eles disseram, não, ele morreu, um homem que ficou 40 dias, 40 noites sem comer, sem beber, ele morreu. Então bora fazer outro ídolo, quer dizer, um guia para nós, um líder. Aí fizeram o bezerro de ouro. Mas por quê? Eles procuraram, o que é que nós vamos fazer? Que imagem é? No coração deles estava o ídolo, que lá no Egito, era o boi ápice. ele adorava esse boi. É. Então eles foram e fizeram a forma daquele boi, só que porque o boi era grande lá, o natural, vivo. Mas aí eles queriam fazer uma imagem, fizeram como se fosse o filho, né? Um bezerrinho, quando ele crescer, vira o boi ápice. Quer dizer, estava no coração, porque tudo está no coração. O altar da idolatria está no coração de todo ser humano. Tá. Agora, o que resta para nós é tirarmos esse altar. Esse altar. E só podemos tirar o altar da idolatria de dentro de nós quando nós conhecemos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela penetra entre juntas e medulas, vai até a divisa da alma, é apta para discernir os pensamentos dos homens. É aí que está a história. Tem muita gente que se converteu, que hoje é religioso, mas o seu coração ainda tem um altar, ainda tem um Baalzinho lá dentro. Do outro, né? Ainda tem um Baalzinho. Do outro Deus que ele servia. Tem um Baal, que o Baal traz o quê? O orgulho, traz a mentira, a inveja, a contenda, a exaltação. Não, porque eu sou. Divide as pessoas, não gosta do pobre, do necessitado. Ele acha que ele é estrela que tem que ficar só lá em cima, não deve descer para ajudar quem está lá embaixo. Então, o altar, como é que a Bíblia diz? Aonde está o teu coração? Está o teu tesouro. Está aí, está o teu tesouro, porque o coração nosso, é uma coisa interessante essa luta do coração, porque nós temos dois corações. Temos o coração material e o espiritual. Uma certa vez, aqui na cidade de Marabá, uma senhora veio do interior e foi hospitalizada no hospital regional. Aí, umas 11 horas da noite, alguém foi na minha casa, com a família, para me orar, porque ela estava já morrendo. E ali eu fiz aquela oração e pedi para que Deus desse a oportunidade daquela vida, né? Dê mais uma oportunidade para ela, para que ela retornasse, pudesse retornar. A família toda estava chorando em volta. E aí o aparelho começou a voltar normal. Milagre, aconteceu um milagre. Passou uns dias, eu fui lá na casa dela, lá na Velha Marabá, na casa da filha dela. Ela estava lá e ela me contou uma história, meu filho. Dentro de tantos dias eu vou morrer. 60 dias, parece. Eu vou morrer. Por quê, irmã? Você não vai morrer assim não, você vai chegar aos 100 anos. Ela disse, não, os meus dias estão contados. Deus já mandou um anjo para vir me buscar. E dentro de 60 dias ele me leva. Aí reuniu toda a família, reconciliou a família. E quando chegou nos 60 dias, ela partiu. Mas antes dela partir, ela disse para mim, olha, está chegando já o dia, porque existem dois corações. O coração material vai parar, mas o espiritual vai continuar. Aí que eu fui entender que a gente tem esses dois corações. Quando chegou o dia que ela marcou, reuniu a família, só fez assim, ó. Pronto, morreu. Né? Chegou o dia que ela tinha marcado, certo. E o pessoal dizia que é loucura. Eu dizia para a família, gente, calma, não é loucura. Ela não está delirando. Ela teve uma visão. Ela vê o anjo de vez em quando aqui dentro da casa. Está esperando a hora de chegar o dia para ele levar ela. E quando chegar, vocês vão ver. E chegou o dia. Aí muitos passaram a acreditar, muitos se converteram da família. E tem esse testemunho marcante da família, né? Dessa visão dessa mulher, antes de falecer, teve o aviso do dia da sua morte. Vamos continuar, Ruth? Vamos. Nós vamos ler aqui, como diz assim,
capítulo 13 de Levítico, eu vou para o versículo 35, que diz assim: E se a tinha se estender na pele, depois da sua purificação, o sacerdote o verá, e eis que se estende na pele, não procurarás o sacerdote pelo louro, ele é impuro. E a sua opinião, a tinha tiver parado e houver crescido, o pelo preto foi curado da tinha. Ele é puro e purificará o sacerdote. Quando o homem ou a mulher tiver na pele carne, manchas brancas, verá o sacerdote. E eis que na pele de sua carne há manchas brancas, escurecida, é impinge, que brotou na pele, puro é ele. E quanto ao homem, se pelar a cabeça, ele é calvo, é puro. E se na parte dianteira da cabeça se pelar, é meio calvo, ele é puro. E quando houver na calva ou na meia calva chaga branca avermelhada, é lepra, que brotou na sua calva ou na sua meia calva. E o verá o sacerdote, e eis que a inchação da chaga é branca avermelhada em sua calva ou em sua meia calva, com a aparência da lepra na pele da carne, é um homem leproso. Ele é impuro. Impuro declarará o sacerdote. Em sua cabeça está sua chaga. E do leproso que tem a chaga, suas vestes serão rasgadas. O seu cabelo não será cortado. E com o seu bigode se cobrirá. Impuro, impuro, chamará. Todos os dias que a chaga estiver na pele será impuro. Ele é impuro. E a sós estará. Fora do acampamento terá sua morada. Até aqui. Eu quero dizer assim, no versículo 34, e o declarará puro sacerdote. Porque o sacerdote ele tem que ter sabedoria para ter o conhecimento, se é chaga, se é lepra, se é só impinge. Porque tem impinge que ela cobre, bem dizer, o corpo todo. Se não cuidar desde o início, ela pega, né? Se a pessoa deitar numa rede e outro vir aí deitar, e aquele que deitou primeiro tiver, pega naquele segundo. E assim por diante. Esse livro aqui, Desconstruindo a Mentalidade de Escravo, ele fala muito da cultura judaica em termos da criança. 6 anos, né? Já está estudando Torá, o Talmud. O investimento do pai e da mãe na criança hoje em dia é fazer com que ele adquira conhecimento. Conhecimento. Você lembra o que o rei Salomão pediu para Deus? Pede o que tu queres, te darei. Aí ele disse, eu quero sabedoria. Aí Deus falou, por que tu não pediste a derrota dos teus inimigos? Por que tu não pedisse isso? Por que tu não pedisse aquilo? Né? Riqueza. Aí ele disse, não, eu quero só sabedoria. Por que ele pediu sabedoria? Aí Deus disse, olha, eu vou te dar sabedoria, mas também vou te dar riqueza, né? Porque a sabedoria, olha, Ruth, tudo que você adquire nesse mundo alguém pode te tomar, mas a sabedoria não. Não. De maneira alguma. Então, o povo judeu, mesmo que eles não tenham nada, mas eles têm tudo, porque eles têm a sabedoria. Aí, por exemplo, bota um povo judeu no meio de 100, ele passa a ser o líder deles. Se é qualquer tipo de trabalho, eles pegam, porque a mente está voltada para novidade, para coisas novas, para que quando chegar esse tipo de oportunidade, eles pegar e agarrar. A gente tem observado por que quem dá valor nas pedras preciosas, diamante, quem dá valor no ouro, na prata, no cobre, é o povo judeu. Por que eles dão valor
universal. Todo o país aceita. Se ele disser assim, essa pedra vem aqui e custa tanto. Ninguém diz ao contrário. Porque eles são peritos naquilo que faz. Então, o que Deus quer de nós é que nós venhamos procurar ter sabedoria, conhecimento. Porque sem conhecimento não existe riqueza permanente. Muita gente enriquece de uma hora para outra e assim mesmo ele empobrece de uma hora para outra. Porque não tem sabedoria para segurar o que Deus deu. Que aí entra a parte da administração e outras coisas mais. Então, estude, aprenda. Nunca é demais você aprender, né, Ruth? Nunca. Até o sacerdote a gente tem visto aqui na história que ele era comparado também a um médico que tinha que ter o conhecimento das enfermidades na pele, né, na carne. Todo tipo de enfermidade que aparecesse, a pessoa não ia procurar um médico, ele ia procurar o sacerdote primeiro, né? Conforme ele falasse, eles iam atrás de saber o que estava acontecendo. O que era, iam fazer o exame, iam separar para não contagiar ou contaminar os outros. Nós temos uma base, Ruth, de estudo da tradição judaica, que é a Torá. A Torá é o livro que ensina tudo. Toda a ciência, tudo que você quiser saber, psicologia, toda a ciência moderna, a ciência do infinito pequeno, a ciência quântica, todo o sacerdote, todo líder judaico, todo rabino, ele tem que ter um pouco de conhecimento de cada coisa. Porque muitas pessoas, na realidade, elas estão assim, ligadas no mundo que nós estamos vivendo, nas novidades, tudo. E muitos se tornam dirigentes ou pastores, rabinos, padres. Mas para isso precisa, para ser aprovado, tem alguém ligando, precisa, para ser aprovado, eles precisam ter conhecimento, que é estudo. Quando a gente lê a história de Naamã, né, que vai até o sacerdote e ele dá muitos bens para ele não aceita. Muitas vezes a gente não entende, porque tem pessoas, o que é que nós aprendemos? A pessoa ora, aí depois conta aquela história que está faltando, diz que joga a rede, né? E a pessoa termina dando as coisas para aquela pessoa que profetizou. Ele conta aquela miséria que está passando isso, aquilo, outro, e a pessoa dá. Mas quando chega na história de Eliseu, que Eliseu não recebe nada, as pessoas ficam, mas por que ele não recebeu os bens ali que Naamã deu para ele? E, no entanto, o discípulo dele vai por trás, mente e pega um monte de bens que ele ia dar e termina ele sendo contaminado pela lepra. E a gente ficava assim, mas por quê que ele não quis receber? Você orar por alguém e aquela pessoa lhe der alguma coisa, é pecado ou não? Não, você não receber? Pecado. Não. O caso ali de Eliseu é porque era para dar o exemplo para Naamã, como o general da Síria, ganhador de muitas guerras, que em Israel existia Deus e quem curou ele foi o Deus de Israel. Uma parte foi. Ele Mas seria o pregador a partir dali, do Deus de Israel. Mas se uma pessoa vem te dar uma benção, alguma coisa, porque ficou agradecido, porque mesmo que Deus tenha curado ele usou o profeta. E o profeta, para receber o dom, não foi de graça, não. Muitas vezes custou jejum e oração de 40 dias, ficando sem comer, porque Deus não dá nada de graça. Se você hoje é um profeta, Deus te deu porque tu fez algum sacrifício e Ele te recompensou com esse dom. Mas quando a gente vai estudar aqui o que é o leproso, tudo que ele pega é contaminado. Então ele não aceitou justamente por isso. Se ele pega numa vasilha de barro, de madeira,
ou em tecido, em roupa, tudo tem que ser o que? Queimado, quebrado, Olha, porque ele fica tem contaminado. uma causa aí grande. A pessoa ligou para mim no ano passado. Uhum. No ano passado, para mim orar por essa causa, se ele ganhasse, ele ia me dar um ou 2 anos de programa de televisão pago. Comecei a orar. E a resposta foi vindo. A resposta foi vindo. Aí depois, meu coração fechou para não receber a quantia. Porque a quantia era alta, mas para mim não receber. Meu coração Deus colocou para não receber. Aí larguei de mão essa pessoa. E aí saiu o dinheiro. Aí a pessoa está me ligando constante. Tem quase 2 meses, tem mais de mês que está me ligando. E eu não atendo, porque eu senti no meu coração de não receber aquela oferta que ele quer me dar. Mas outra pessoa ligou para mim e falou para mim: Cavalcante, eu estou recebendo aí um dinheiro bom. Ele é advogado, ganhou uma grande causa. E quando eu for em Marabá, eu vou levar para ti uma ajuda. Aí, tá bom, tudo bem, aceito. Eu sou acostumado a aceitar e trazer alguma coisa pra gente, né? Aí aceito. Quer dizer, esse é pouco. Meu coração está aberto para receber. Mas o meu coração fechou para aquele que me dá mais. Entrava carro, entrava outras coisas. Então, Eva, o profeta tem que ter esse discernimento. Nós não podemos roubar a glória de Deus. Se Deus fez um milagre na oração nossa, quem deve ser honrado é Ele, não é nós. Agora, se Deus permitir que a gente receba alguma coisa, tudo bem, porque Levítico, no livro de Levítico, fala que a gente não deve ir na casa do profeta de mãos vazias. Ele tem que levar alguma coisa para o profeta, né? Então, o texto bíblico, ele quer nos advertir dessa segurança que nós devemos ter, porque o profeta não aceitou todo aquele tesouro que foi mandado para ele depois da cura de Naamã. Ele não aceitou, devolveu. E que o discípulo que recebeu ficou contaminado. Aí o discípulo falou assim: rapaz, esse meu profeta é muito besta. Venha com uma riqueza dessa todinha, vou já pelo atalho lá na frente, digo que ele mandou para que mandasse tantas roupas, tantas mirras, tanta parte de ouro, tanta parte de diamante. Aí foi e falou, disse: ó, gente, eu venho aqui e tal. O meu profeta mandou dizer para você mandar, não precisa tudo não, só uma parte. Aí o pessoal confiaram nele, que ele era auxiliar do profeta, mandaram. Aí levou tudo para a casa dele. Escondido. Aí quando o texto bíblico do profeta diz assim: tu pensa que eu não fui onde tu foi? E que tu fez? Eu não fui contigo. Eu fui contigo. Ele foi espírito. A lepra de Naamã cairá sobre ti e sobre a tua casa. Por que caiu sobre ele e sobre a casa dele? Porque ele pegou as coisas contaminadas do leproso e levou para casa e deu para a família. E ele ficou com a parte. Então, o vírus da lepra foi repartido ali. É tipo pessoa que leva as coisas para casa, que é maldição. E contamina a casa todinha. É aqueles que vão no cemitério fazer visita. Que flor bonita, vai e tira uma. Você não sabe o tanto de mal que você está levando. Mas muitas vezes a pessoa gosta muito de ir naqueles antiquários, né? Gosta muito de coisas antigas, sem saber o que está comprando e levando para dentro de casa, né? E muitas vezes a pessoa está dentro daquele objeto, foi consagrado algum tipo de espírito. Outras vezes tem alguma coisa dentro daquela objeto que ele comprou, ele não sabe, e leva para dentro de casa, está levando. A gente estava morando em Anápolis. Aí tinha uma vila do nosso lado assim. Lá começou uma briga. Vê quando tinha umas brigas lá, umas gritarias. Mas o homem batia na mulher. Era aquela briga, tá? Eu sei que um dia de manhã amanheceu o guarda-roupa novinho, todo quebrado. Aí eu fui lá, cheguei lá, o homem estava lá na era área. Bonito, aquele cor de vinho. Eu falei assim: bom dia, vizinho, bom dia. Vizinho, esse guarda-roupa
você ainda quer? Aí se você não quiser me dê, que eu vou desmanchar essas partes aí, vou fazer uma estante, uma coisa. Aí nós chegamos lá, não tinha nada, nem um armário. Então nós fizemos um armário com esses pedaços do guarda-roupa. Aí aquelas lâminas de guarda-roupa muito bonitas, coisas lindas. Pode levar, meu vizinho, pode pegar. Ele queria até me ajudar a levar. Eu disse, não, pode deixar que eu carrego sozinho. Aí carreguei, botei lá na porta de casa, na área de casa. Aí disse, agora eu vou cortar. Passei o dia cortando, fazendo uma estante. Estante bonita, para botar meus livros, que não tinha nadinha, né? Não tinha nada. Nadinha. Tinha chegado lá, só tinha a geladeira e o fogão, que Não tinha tinha uma comprado. cadeira sem encosto. É. Ele sentava, ela queria derrubar ele para trás. Aí, não tinha chegado o nosso dinheiro para comprar as coisas, os móveis. Aí eu fiz com todo carinho. A altura do guarda-roupa era a altura da minha estante. Aí fiz a divisória, tudo lugar de botar sapato embaixo. Aí botei... Quando a gente viajava, tinha que levar um monte de livro, né? É. E aí tinha que guardar esses livros em algum lugar. Aí eu disse assim, vamos botar dentro do quarto? Vamos. Aí botamos dentro do quarto, arrumei tudinho. Aí na primeira noite, era só a pancada. Aí eu olhava assim, rapaz, vocês têm dentro do quarto. Aí eu não via ninguém. Aí dormia. Quando eu acordava era pelas batidas. Batida de coque assim, ó. E essas coisas assim, não adianta você ungir nem orar, que não faz efeito. Não, aí eu levantei e digo, rapaz, eu acho que isso aqui eu vou ungir, porque o pessoal briga demais, o diabo vieram tudo pra cá. Tá dentro do... Tá dentro da estante agora. Aí ungi, aí repreendi, bati o pé, botei isso pra correr. Aí não correu nada. Na hora que eu tô deitado de novo lá, falei, rapaz, mas que diabo danado é esse? Aí nós viajamos, passamos um dia, aí viemos aqui para Marabá. Quando nós voltamos lá, aí a mulher lá que morava lá com nossos filhos, tinha umas filhas, e foram dormir lá no nosso quarto. E essas pancadas eram toda noite. Aí quando eu cheguei lá... Nós ainda tiramos de dentro do quarto e botou lá na sala. Botamos lá na sala. Aí ficava batendo lá na sala. Aí ficava olhando para aquela estante e olhava, rapaz... A gente não via nada, mas a gente já tinha estudado que não deve usar roupa usada dos outros. Não deve comprar nada nessas coisas que vende antiga, porque traz o espírito ruim daquela pessoa que era dona. Tá dentro. Esse negócio de comprar coisa velha, não. Eu quero tudo é novo. Velho só eu e a minha esposa. O resto tem que ser tudo novo. Aí eu fiquei assim, nós chegamos. Aí a história na casa, que ninguém podia dormir lá naquele quarto, porque tinha uma coisa que batia lá dentro e não sei o que. Rapaz, vai dormir ainda. Aí que eu lembrei, rapaz, essa visagem ainda tá aqui. Aí quando foi de noite, do mesmo jeito. De manhã cedo, aí eu falei assim... Bora pegar essa estante, tá tão bonito, vamos botar lá fora. Lá na porta. Algum infeliz vai pegar e levar. Ai, com o negócio de batida pra lá, tomara que eu leve lá pra uma escola de samba, porque é uma batida, filha. Aí nós levantamos de manhã, desocupamos a estante. Eu peguei de um lado, pegou do outro. Abrimos o portão, botamos lá. Na porta. Agora bora tomar um banho, trocar roupa. Para nós ir lá no Supervi comprar, nós ia comprar algumas coisas. Sim. Aí, bora. Rapaz, foi questão de 5 minutos, já estava pronto. Quando nós abrimos o portão, cadê a estante? Já tinha levado. Tinha carregado, mas também era bonito. Rapaz, era a cor dela era bonita. Cor de vinho. Tinha outras cores, assim, né? Em cada prateleira botava uma cor diferente. O negócio foi caprichoso, mas ali... Pedro Brilhante, tá lembrado daquela história lá, ele tá ligado com a gente lá em Anápolis. Tá. Aquela história daquela estante. Acho que ele nem sabe disso. Sabe sim, o Pedro Brilhante, ele grava tudo na cabeça. Né? Aquela estante que ficava assombrando a gente lá em casa. Eu peguei, botei lá na porta da rua, carregaram. Eu digo, eita, aquele lá foi infelizado. Aquela estante lá, se ele não botar no quintal para tocar fogo, ela vai fazer assombração. Vai. Atrair os demônios, mas é porque, olha, muitas vezes acontece, tem um casal, tá ali só uma benção, mas alguém tá com inveja,
É. Aí manda fazer um feitiço. E vem dentro do objeto. Aí joga esse feitiço na casa. E aí impregna nos móveis. Daqui a pouco o casal tá brigando sem saber por quê. Porque todo feitiço, toda magia é um espírito. Que foi pago para Não é porque isso aqui misturado com isso aqui vai... vamos fazer uma química aqui, é uma feitiçaria, uma bruxaria. Se não tiver um espírito no meio, não funciona. Funciona não. Ele recebe, né, um pagamento para fazer Para aquilo. tentar os outros. Quando tem uma pessoa que tem conhecimento, expulsa ele e manda de volta, né? Vai lá para onde alguém te mandou. Porque tem uns que eles funcionam assim. Mas a Bíblia diz que a maldição sem causa Ela não se compra. não se compra. Por que aquele casal vivia brigando? Porque eles abriu brecha e a maldição entrou. E aí tem pessoas que moram em casas que a pessoa vai lá e compra. Aí compra algum objeto e muitos vai abrir, às vezes quando é caixa, quando é alguma coisa, e ali solta aquele espírito ou aquela alma que está presa, né? Porque a gente sempre diz espírito, mas não é espírito, é a alma de alguém que está presa. Porque mesmo quando a gente estuda, diz que o espírito volta a Deus, né? Então quem fica aqui na terra, mexendo com um e com o outro, ou às vezes fazendo algo para receber um pagamento em troca, é as almas. Então muitas vezes a alma está presa, às vezes dentro de uma caixa, dentro de um guarda-roupa, e a pessoa vai lá e compra ou então pega, leva para casa e está levando. Em 2005 a gente morava numa casa alugada lá na 5 de abril, no bairro Cabelo Seco. Nós alugamos nossa casa aqui e alugamos outra na Velha Marabá. Porque eu fui criado na Velha Marabá, sou incutido com essas histórias de morar na Velha Marabá. Aí ali nós alugamos uma casa e lá tinha morado um feiticeiro antes. Até o porão tinha ponto de entidades, de espírito. Era tanto espírito. À noite, a gente passava a noite toda botando aquele rolo de espírito para correr. Ungia. As mangueiras morreram, parece que estavam chorando, saindo aquela nódoa, aquela coisa, né? Parece que era um inferno ali. Aí quando nós voltamos para nossa casa, depois de um ano, a casa ficou alugada, bem uns 5 anos, ninguém alugava a casa, porque não aguentava. Morar, as torneiras estouravam, era tudo entupida. Rapaz, era uma coisa, era um calvário ali. Derrubava as pessoas da rede. Me derrubou da rede, eu caí. Ou queda feia, rapaz. Foi uma tarde, eu terminei de comer uma panelada bem gostosa, de agora eu vou deitar na rede. Quando eu deitei na rede, os punhos soltou tudo de uma vez, eu caí. Eu não tive defesa, não tive como... Olha, até aqui a ponta da minha coluna doía há muito tempo. Agora não, tá bom, mas ou queda feia. Mas é porque ali tinha legiões e legiões de espírito, assim, que faz o mal. Ali parece que é um ninho de espírito. Até hoje, quando a gente passa lá na porta, a gente olha, a casa está abandonada lá. Ninguém consegue morar. O pessoal... E de noite, a gente ia dormir, era como se fosse um forno, e tinha tudo para ser uma casa ventilada, né? A gente estava dormindo assim, de repente, a luz bem fraquinha, aí eu olhei para a parede, e a parede, o reboco estava andando. Aí eu fiquei olhando assim, aí disse, não, o reboco não está andando. Que eu olhei, era só cupim. Os cupim andando assim na parede, milhares e milhões de cupim andando assim nas paredes, assim no teto. Aí não, bora botar baigão, aí nós matamos um bocado, aí foi que botamos os cupim para correr, né? Mas uma praga, tudo de ruim ali aconteceu. Todo casal que morou naquela casa, o marido morreu. Morreu ou então separou. Aí o Pedrinho me chamou e disse, tu não tem medo de morar nessa casa aí não? Eu digo, não, porque ela é mal assombrada. Não, ela não é mal, ela é assombrada. Porque todo mundo aí, casal que mora aí, o marido morre. Eu digo, mas não vou morrer não. Foi a época que eu estava mais vivo. Mas nós já moramos em casa assombrada. Aí a gente aprende a ficar mesmo. Os olhos dormem, mas os olhos espirituais ficam vendo. Aqui tá um espírito, velho, andando por aqui.
Tava lá no quarto da minha filha, e tu falou, né? Uhum. Aí eu falei, eita, já vem droga pro meu lado. Quando foi a noite, o bicho pulou em cima de mim 3 vezes. Aí eu comecei a brincar com o... Não, minha filha de manhã disse, mãe, a porta do banheiro abriu. Aí eu disse assim. A Ivanise disse que ela não sabe se dormia nessa casa. Menina, depois que a gente acostuma, a gente dorme, mas parece que o olho espiritual, ele fica atento. E tinha vez que eu estava dormindo, quando eu via, lá vem aquele negócio velho branco, eu só fazia com o dedo assim. E ela ia embora. Não, eu quando eu... Ali você aprende a orar, você aprende a jejuar. O que acontece, Ruth, olha, uma mulher morreu. Quando ela apareceu para mim, eu estava deitado aqui, eu vi ela bem aqui nesse guarda-roupa. Ela vinha para me dizer que tinha morrido. Mas o que a gente aprendeu em outra religião? Queima ele, amarra, tá amarrado. Tudo é o diabo. Pois é, aí eu botei a mulher para correr. E às vezes tá pedindo ajuda, né? Ela veio avisar para para mim, porque ela gostava muito de mim, sabe? Ela gostava muito de mim, ela orava por mim. Ela sempre orava, me abençoando. Todo dia ela orava. Porque ela disse que o trabalho que eu fazia aqui na terra era muito grande e tal, e tinha que ter oração, né? Ou a mulher morre fora do estado do Pará, Teresina, né? Foi. E na mesma hora ela vem bater aqui, vem me dizer que... E eu, queima, tá amarrado, Satanás! O que é isso? Que ignorância, né? Aí, depois a filha dela veio me dizer, veio chorando aqui, o que foi, mano? A mãe morreu e tal, assim, eu digo, meu Deus, a mulher veio me avisar que tinha morrido. Eu fui pra queimar ela. Foi queimar ela. Pois é, o que aconteceu aqui em casa, minha filha chega de manhã e disse, mãe, a porta do quarto, não, o banheiro, a porta abriu sozinha. E eu pensava que era minha filha e ela tava, quando eu olhei, ela tava do meu lado. Aí eu digo, não, a ver, foi o vento. Ela disse, mas como se o vento ele era empurrar, não puxar, né? Aí eu fiquei assim dizendo que não, que se a gente disser, aí bota mais medo, né? Aí todo mundo saiu de casa, cada um procurou, cada um tem o seu estudo, o seu trabalho. Eu digo, pois eu vou lá no quarto que eu quero ver essa história. Eu fui, quando eu cheguei lá, me arrupiou e me dá aquele medo. Eu digo, pois eu não tenho medo não. Aí eu digo, pois tu vai embora agora no nome do Eterno, e falei o nome do Eterno e mandei embora, né? Aí mandou embora pro meu quarto. E aquilo ali, um medo, mas sabe, a gente se faz de dura, como se não tivesse medo, e vem, vai, pode. Aí vem embora, né? Tá. Aí eu conto pra ti, quando foi de noite. Foi de madrugada, o bicho pulou na minha rede 2 vezes, 3 vezes. Aí eu levantei e fui deitar perto de ti ali, perguntou o que foi? Nada. Rapaz, terminei de brigar com o diabo agora, mas ainda quer saber o que é. Porque na realidade, quando eu aceitei judaísmo, a cultura judaica nos ensina que o Hashem está aqui dentro. A gente não precisa gritar pro Hashem expulsar essas coisas, não. A gente vai em cima e ele corre porque eles têm medo do poder que há dentro de nós, que é o nome dele. E muitas vezes a gente tem que orar e pedir pro Eterno mandar seus anjos levar aquele ser. Ilumina essa alma, leva para um lugar. Não, mas tem uns que... Esse que tu viu, que veio brigar comigo, esse aí não tinha esse negócio, não. Ele veio e foi para brigar mesmo. Ele veio em cima de mim 3 vezes e perdeu. Porque, na realidade, o que vence essas forças contrárias é a nossa fé. Se tiver medo, quem tem medo não tem fé. Ele é igual cachorro. Se você tiver medo, aí que ele vem para cima Pai, mesmo. tu não disse que o diabo é cachorro. Não estou dizendo que é o diabo, mas aquela alma que estava ali, ele vem pago. Ele quer fazer um bom serviço. Tem a alma penada, tem o encosto, tem o obsessor. Mas tem outros que vêm para destruir a gente mesmo. Eu acho que esse é o mandado. É o mandado, ele está ganhando, então ele tem que fazer um bom serviço. Pois ele tem que perder. Tem uma história que... Olha, tu volta pro lugar que te mandaram. Vai! Daqui a pouco a pessoa lá está doente. Tá. Como diz assim, a pessoa manda aquela alma.
Nos hospitais acontece muito essas coisas. No hospital, muitas vezes a pessoa tem medo do cemitério, mas no hospital é que tem muito. Nisso, quando eu estava de câncer, já operado já, e todo dia chegava uma mulher na porta assim, do hospital, lá onde eu estava, aí chegava, aí diziam bora, aí eu saía do meu corpo e ia andar com aquela mulher. Aí a gente ia para uma escola estudar. Durante o tempo que eu passei no hospital municipal, eu tinha visita direta de espírito lá. Não me perturbava porque também não dormia direito. Porque no hospital tem os anjos que vêm para ajudar aquelas almas a fazer a passagem, né? E muitas, ela às vezes morre sem saber o que está acontecendo. Aí ela fica andando no hospital sem saber que já foi, saiu do corpo, né? Eu ficava a noite toda, a mulher aplicava o soro, me dava 10 injeções. Ainda dava o soro, eu disse, pega isso aí, vou te ficar até de manhã. Aí eu ficava ali, não podia se mexer, senão saía a agulha. E quando sai a agulha, a furada é federal. Outra furada, hein? É. Aí quando eu olhava, lá vem um espírito, um sai do banheiro, outro entra pela porta, outro passa pelas paredes. E aí eu tenho um dom de visão, né? Aí acordado a gente fica naquele trânsito assim, nem sabe se está no mundo material ou espiritual. Aí a gente vê o espiritual. Não, é engraçado que a pessoa, quando ele tem medo, diz que ele cobre, se enrola da cabeça aos pés, diz que para não ver. Só que o olho, o terceiro olho que você vê, não é esse que nós fechamos com medo. Não é da carne. É outro que você pode fechar os olhos e você vê do mesmo jeito. Não, esse terceiro olho, quando a visão é espiritual, você pode fechar os olhos da carne, tá tudo claro, você vê tudo, continua. Você anda para onde você quer com os olhos fechados e só o terceiro olho aberto. Aí quando ele apaga, aí que você pode abrir os olhos carnais. São mistérios que ninguém quer explicar, mas a Bíblia explica, né? Nós vamos encerrar porque o papo tá bom, vamos parar de falar em espírito. Ou em almas. Essas almas penadas, porque tem muita gente que não gosta, tem medo. Tem medo. Eu não tenho medo, não. Rapaz, tu lembra quando nós se convertemos? A gente achava bom quando alguém vinha chamar nós para expulsar demônio. Né? Aí depois nós fomos observar que os demônios que as pessoas têm é porque eles buscaram aqui. Eles merecem. Eles merecem. Cada um tem o diabo que merece. Que merece. Aí se ele quer se libertar e quer se converter a Deus, né? Aí a gente ora e Deus responde. Mas aqueles que não, eles têm um diabo de estimação. Um dia, até passa um dia santo, mas o dia que quer se prostituir, aí eles dão encosto pro bicho. Aí o bicho leva eles para pecar e se drogar. Aí abre a porta e eles entram. Aí pronto. Aí o que tem de espírito ruim, de sedução, para fazer o mal com a humanidade, porque leva ao pecado. Porque, na realidade, Ruth, o que é que o diabo quer com a alma? Se Deus diz que todas as almas é dele, ele não é doido para juntar um monte de almas. Essa aqui são minha. Isso é uma pregação errada. Não existe isso no mundo espiritual. Na terceira, quarta dimensão espiritual, quinta dimensão, tudo é Deus, tudo é o eterno. Não existe um concorrente. Não, essa história de diabo e demônio, essas coisas, só aqui no planeta Terra. Lá pra cima não tem essas coisas não. Quer ver? Você tenta, pede para Deus te levar na terceira, quarta dimensão espiritual, que você começa a entender que lá em cima tudo é Deus. Tudo é Deus. O Rabino estava falando de 3 pessoas que viu o mundo espiritual e cada um teve... Diz que teve um que ficou louco, outro ficou abestalhado. 10 rabinos, foi? Aí saiu 3 que foram em conta disso. E só um que, parece que foi Shimon Ben Yochai, que saiu normal. Normal. O resto é tudo os outros pirando, querendo ver o mundo espiritual sem estar em preparação. Aí o negócio pega, o bicho pega. Aquele Davi, teve um que veio aqui com a gente, fez o Ticum. Que ele em Belém, ele foi invocar um anjo, ele ficou perturbado. Vai invocar o anjo Gabriel. Tem que ter sabedoria para poder mexer com coisas que, senão você fica o irmão dele chegou para nós. Ô, Rabino, será? Meu irmão, aí contou a história dele. Tá lá em Belém, é paizão, solteiro. Aí tá pirado da cabeça. Foi invocar um negócio de um anjo, aí um Gabriel, não sei quem. Aí dessa uma coisa nele, nunca mais saiu. Vai trazer esse cabra aqui.
eu acho que não fez 3 de cum, pronto, Ficou ficou bom normal, assim, né? trabalhando já junto com ele. Então é assim, gente, olha, o que está na Bíblia escrito é verdadeiro, né? Cuida de ser santo e amanhã Deus fará Agora grandes coisas. também é também. verdadeiro, mas você não vai mexer sem ter conhecimento. Tem que ter. Porque a ajuda. cabala é assim, você para fazer consultas, você tem que invocar o anjo, mas tem que saber, tem que ter proteção, tem ter vários conhecimentos, senão você fica perturbado. O erro desse povo todo é querer invocar anjo, É. é querer invocar um demônio. Errado. No judaísmo, na Kabbalah, a gente invoca Deus, o Eterno. Deus, O Eterno. Aí o Eterno manda os anjos. Por exemplo, os anjos que trabalham comigo, eu não sei o nome deles. Porque não me interessa saber. Porque Deus pode mudar a guarda, que nos guarda. É Ele que manda no Malá, os Velohim, que são os anjos. Então, eu tenho que ter conexão com Deus. Aí, se eu tenho essa conexão com Ele, nem o espírito de treva me vence. Eu posso ir... faz medo? Faz, porque nós temos os nervos periféricos do nosso corpo que tem a sensibilidade de sentir a energia de uma força ruim. Então a gente sente aquele medo, tal. Mas quando você enfrenta esse medo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então o que está escrito é o que vale. E a gente no judaísmo a gente aprende. Ninguém fica ocupando o nome de Deus toda hora. Ah, Deus me livre disso, Deus me livre daquilo. Ah, não sei o que é que tem. De jeito nenhum. No judaísmo a gente fala assim, Elohim, é melhor obedecer Adonai, do que Hashem. sacrificar, né? Elohim, Adonai, Hashem, né? Sabaô, né? Kadosh Baruch Hu. É tudo que está falando o nome do Hashem. Mas toda hora, não, Hashem pra cá, Hashem pra cá. Quem tira vergonha, rapaz? Isso é idolatria. Ele não gosta disso, não. Ele não gosta que chame o nome dele toda hora. Por isso que é uma vez no ano a gente chama o nome dele. Porque quando eu penso nele, eu já conectei. Porque ele está no meu coração. Que a profecia diz que o nome do Eterno estaria no coração do seu povo. Né? Baruch que volta. Baruch que volta. Mano, tá puxando hebraico aí, daqui a pouco começa a falar em hebraico e esqueça até. Vamos encerrar. Ei, mas tem a Cavalcante Céu. É o Dani Cavalcante que conserta celular. Tem aqui a sua lojinha, aqui na Folha 20, quadra 8, lote 19, ao lado do Açaí Manias. Próximo da funerária do Paulo, próximo à Praça da Criança. Você pergunta, onde é a Cavalcante Céu? Onde conserta celular? Onde tem escrito Xerox, tiramos Xerox. Fazemos documento. Se você quiser segunda tirar via, Xerox, fazer via. Currículo, fazer contrato de compra e venda, tudo é feito aqui. Se você quiser. O sol abriu lá fora um pouco. Agora clareou bem. Clareou aí. Aí eu já sou meio escuro. Meio não, escuro e meio. Faltou a luz do sol. Aí eu fico procurando, mas por quê? Onde é que está erro de iluminação? Botei luz para cá, para colar. Que é tudo aqui ao vivo. Mas para você, meu amigo, tenha um bom dia. Um abraço para você que está ligado com a gente aí. Hoje já é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Preparação para o Kiddush. O que a gente pensa quando chega sexta-feira? É preparar, né? Tudo por sábado. Já pensa no Shabat, né? Esse livro, rapaz, esse livro aqui nós estamos vendendo aí demais aqui para as igrejas. Está acabando já. Está acabando. Porque nós temos pessoas, pastores, que estão pegando os livros e vendendo. São vários pastores que estão na rua vendendo. Mostrando para as pessoas que tem que desconstruindo a mentalidade de escravo. Tirando a mentalidade de escravo que todos nós temos, você prospera. Agora tem gente que poderia estar rico, sendo dizimista, ofertante, é fiel, mas a mente ainda é de escravo. Aí diz assim, que muitas pessoas estão sendo escravizadas pelo medo, pelos patrões, né? Que é obrigado a fazer o que o patrão fala, manda.